realidade nesta vida, mas também tudo depende da forma como olhamos as situações ao nosso redor. Para estarmos prontos para as oportunidades que vão surgir, precisamos de nos preparar. Essa é uma realidade irrevogável. A importância de uma boa preparação não pode ser subestimada de forma alguma. Numa entrevista de emprego, por exemplo, não se deve chegar sem uma preparação prévia. Afinal, como se portar? O que falar neste momento tão decisivo? É isto que a Valéria Aguiar vai explicar-nos. Valéria, prontíssima para agarrar essa oportunidade aqui para ajudar a todas as mulheres lá em casa? Com certeza, não podemos desperdiçar oportunidades. Sem dúvida, Valéria. O que é que não pode faltar numa entrevista de trabalho? Olha, preparação, como já foi adiantado, preparação é tudo. Preparação é uma forma de respeito, uma forma de estar presente. Preparação é fundamental. Agora, é muito importante entender que quando se tem uma entrevista de emprego é porque há uma vaga, há uma oportunidade. E durante essa entrevista, temos que falar sobre o que nós podemos fazer para ser úteis para aquela oportunidade. Então, a entrevista de emprego, por mais que pergunte, fale sobre você, não é sobre nós, é sobre o que tem em mim que possa ser útil para aquela empresa. Então, ao invés de sair falando sem critério sobre você, pesquise sobre a empresa, pesquise sobre o perfil que a empresa procura, pesquise sobre os valores daquela empresa, o que é importante para ela, pesquise sobre o que os funcionários costumam falar, o máximo possível de informação sobre a empresa e sobre a vaga. E aí, na hora da entrevista, fale sobre o que tem em você que possa ser útil para aquela empresa. Então, não é sobre nós, é sobre o que existe em nós que é útil para aquela oportunidade. Um grande segredo, hein, Valéria, que você acaba de contar aqui para todas nós, para quem nos acompanha, que está aí nessa luta em prol de um serviço, em busca, passando por diversas entrevistas. A gente sabe que muitas são as pessoas que passam assim durante o dia por várias entrevistas. Então está aqui uma grande dica. Mas você já falou o que falar. Agora diga-nos o que não falar, não é? Sim. Existem algumas coisas que são quase que proibidas de serem faladas durante uma entrevista de emprego. Por exemplo, mentiras. Não fale aquilo que você não possa cumprir. Não prometa o que não pode cumprir. Tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Realista. Então, nada de mentiras. Evite falar mal dos outros. Evite falar mal da antiga empresa, do antigo chefe, porque o entrevistador está atento a esse tipo de comportamento. Evite também, quando tiver a oportunidade de fazer perguntas, evite não perguntar. Você tem que perguntar. Geralmente o entrevistador pergunta: alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Então pergunte. Qual é a sua dúvida? Não tenha medo de perguntar, porque senão o entrevistador pode achar que você não está tão interessado assim. Muito sério isso, não é? Então é muito importante nós observarmos a postura e já agora, não é, Valéria? Como é que devemos nos posicionar na entrevista? Olha, tudo comunica, desde a roupa, desde da sua expressão, tudo comunica. Então, evite colocar, por exemplo, coisas que chamem muita atenção, perfumes muito fortes. Tenha cuidado com a sua voz também. A voz tem que passar firmeza, energia. Evite falar muito para dentro e também muito alto, muito exagerado. Fale num tom que demonstre uma certa energia, um certo entusiasmo, que dê importância para aquela oportunidade. E a linguagem corporal, que é fundamental. Há vários estudos que mostram que a linguagem corporal representa 55% do sucesso da comunicação. Então, olha, uma postura ereta, os ombros abertos. Evite esconder as mãos, porque as mãos passam muita segurança. Então, quando for falar, eu vou passar uma dica que é um segredinho. Imaginem um retângulo, aqui dos meus ombros, descendo pelas laterais até na direção do umbigo. Gesticule dentro do retângulo, que não há perigo. Agora, se eu gesticular muito acima dos ombros ou muito abaixo, abaixo parece medo, desinteresse, e muito acima parece uma euforia que não combina com o momento. Mas dentro do retângulo é perfeito para ver as mãos. Geralmente, quando mostramos as mãos, mostramos verdade, mostramos segurança. Então, gesticule, porque as mãos são como um maestro que direcionam, que conduzem
o ritmo da nossa E entrevista. a roupa, Valéria? A roupa tem que ser de acordo com a situação. Então, por exemplo, hoje em dia, nas empresas mais ligadas à tecnologia, as roupas são mais despojadas. Exato. Vê que o próprio Zuckerberg, ele está sempre com uma t-shirt. Então, procure adequar a sua forma de se vestir ao perfil daquela empresa. Se é um cargo mais executivo, uma roupa mais formal. Então, pense sempre assim, as roupas têm que estar de acordo com a ocasião. Sim, não tem erro assim. Até porque se a pessoa for, por exemplo, para uma entrevista de uma empresa que não se usa roupa mais formal, ela indo assim fica um bocado... Vai destoar, inclusive. Exatamente, fica um É. bocado esquisito, não é? A Sim, pessoa vai dizer, não, essa pessoa não tem perfil. Exatamente. Só pelo fato dela ter ido vestida de forma que não condizia com a empresa. A roupa limpinha, né? Asseio é sempre importante. A limpeza, Os cabelos também a arranjados, limpeza, as unhas, muita higiene e também demonstrar que há respeito pela oportunidade. Imagine, por exemplo, um time de futebol. Eu não vou assistir a uma partida de futebol do time rival com a camisa do meu time. Eu tenho que ir com aquela camisa. Então, procure se vestir de acordo com o perfil daquela empresa. Muito Aí bem. não tem erro. Dá para fazermos aqui um resumo, não é? Então, primeiro, a pessoa deve se interessar. Se interessar. P- Se pela preparar em- e se interessar. Exato, preparar-se, interessar-se por tudo o que envolve aquela empresa. Sim, Depois ter cuidado com o que fala. isso. Ela não fala dela, não é para falar dela, mas para falar sobre a empresa e sobre o que Ela pode agregar. agregar à empresa. àquela. Exatamente. Exatamente. Eu estou a fazer aqui um resumo para que se Perfeito. possa entender lá em casa. Perfeito. E finalmente, a postura. A postura. E não falar mal da antiga empresa. Boa. Fundamental. Evitar falar mal dos outros e das antigas oportunidades. Seja positivo. Valéria Aguiar, a juntar-se aqui a nós e a contribuir com o nosso programa. Muito obrigada, Sempre Valéria. uma satisfação. Eu tenho a certeza que lá em casa agarraram essa oportunidade de aprender e de se prepararem para, de facto, não irem de qualquer maneira para uma entrevista de trabalho. Porque Sim. é sério, se a pessoa quer realmente essa oportunidade, essa vaga, então tem que se preparar, senão lamentamos. É verdade. Luísa, só para encerrar, Sim, sim. falaram alguns pensamentos muito, muito bonitos e fortes na introdução do programa e eu trago mais um para contribuir. Muitas vezes a grande oportunidade da sua vida vem disfarçada de crise. Se teve uma crise, um problema, uma decepção, ali está o disfarce da grande oportunidade da sua vida. Há até quem diga que a palavra crise é oportunidade. Tire só, não é? O S fica CRI. É. Exatamente. Crie. Aproveitem as Isso mesmo. oportunidades. Crie, enquanto vamos a um breve intervalo e já voltaremos.